Eu tô acabada da minha coisa. Olha galerinha, olha, o boi aqui veio se resguardar aqui, veio pedir desculpa, foi uma falha que ele teve, tá certo? Pra ficar tudo resolvido. Tudo resolvido aí, faz Né? pix pra ele aqui. Peça desculpa aí, Desculpa galera. aí, galera aí. Olha. Fazendo pix pro menino aqui já. Foi resolvido, Entendeu? tá fazendo o pagamento da mercadoria, não quer nem o pagamento. Foi uma falha dele que ele não, e espero que ele não faça mais, né? Tá aqui o mobzinho vermelho, tá aqui se resguardando, né? Que nada aconteça com ele. Foi resolvida a situação, veio pedir desculpa, acaba homem, chegou pra conversar, sem estresse.